22 de outubro de 1844 passou. E o sentimento dos mileritas era de profunda decepção. Uma onda gigantesca de emoções ameaçava afundar e destruir os crentes do Advento. Humilhação, confusão, dúvida e desapontamento. Como poderia a fé sobreviver no meio de tantas adversidades? Em muitos casos, é claro, a fé não sobreviveu. No entanto, havia centenas que decidiram reter a esperança. Ao estudarem cuidadosamente a Bíblia, duas interrogações dominavam o seu pensamento. Onde nós erramos? O que devemos esperar agora? Olá, eu sou o Jefferson Araújo. E eu sou o Ruben Fernandes. O episódio de hoje irá transportar-nos até a maior crise enfrentada pelo milerismo. Jesus não tinha voltado. Os crentes ainda estavam aqui na Terra. Mas o que aconteceu depois? Chegou a hora de prosseguirmos nesta viagem pela história do cristianismo e do grande conflito entre o bem e o mal. O desapontamento foi algo terrível para os seguidores da mensagem do Advento. Eles acreditavam fielmente que a última advertência ao mundo foi anunciada e, por isso, renunciaram a tudo por Jesus Cristo. Mas ele não veio. E voltar agora para as preocupações, perplexidades e perigos da vida, tendo de enfrentar os zombadores que agora os insultavam e ridicularizavam como nunca antes, foi uma difícil prova de fé e paciência. No final de outubro de 1844, o peso adicional por terem de enfrentar o escárnio da sociedade complicou ainda mais a vida dos mileritas. Como Miller escreveu, parecia que todos os demónios do abismo tinham sido soltos sobre nós. Aqueles e muitos outros que clamaram por misericórdia 2 dias antes, agora estavam misturados com os rebeldes e zombadores, ridicularizando e ameaçando da forma mais blasfema possível. Algumas publicações daquela época noticiaram o grande desapontamento com palavras de sarcasmo e zombaria. A crise maior do milerismo havia chegado. A decepção de outubro foi devastadora para o movimento, pois os mileritas depositaram todas as esperanças em uma data específica. A reação dos que combatiam o milerismo foi bastante intensa. Para citar apenas um dentre vários casos, uma das publicações de Garrison declarou a 8 de novembro de 1844 que Miller e seus seguidores foram seduzidos por uma fantasia mental deplorável. Himes foi um dos mais atacados, sofrendo várias injúrias públicas. Ele foi acusado de enganar pessoas bem-intencionadas, a fim de usar o dinheiro delas para proveito pessoal. No dia 18 de novembro, Miller escreveu para Himes, falando sobre os desafios que enfrentava. Alguns estão perguntando atrevidamente: você não subiu? Até mesmo as pequenas crianças nas ruas estão continuamente gritando para quem passa: você tem um bilhete para subir? A imprensa, de todo tipo mais elegante ou mais popular, na grande Sodoma do nosso país, está fazendo caricaturas da maneira mais vergonhosa das vestes dos santos. Até os púlpitos estão sendo profanados pela repetição dos relatos infames e falsos sobre as vestes da Ascensão. E os religiosos estão usando seus poderes e suas canetas para encher páginas e mais páginas de zombaria nos periódicos mais difamadores do momento. Os mileritas passaram não só uma decepção pela não volta de Cristo, como eles esperavam, mas principalmente pela zombaria que começou a surgir. Então haviam tudo que é tipo de história, principalmente as crianças sofriam. Elas não iam mais para a escola e agora dizem, mas como é que é? Quer dizer que os demais foram para o céu e você ficou aqui na terra?
aquilo foi uma situação bem difícil para eles. E começaram a surgir alguns mitos. E um deles foi o mito das vestes da ascensão, que todos os mileritas haviam preparado vestes brancas e se vestido no dia 22 de outubro para aguardar a segunda vinda de Cristo. Estudos históricos sobre o assunto demonstram que não passa de um mito, que isso não ocorreu. Porque os mileritas mesmos, eles não esperavam usar a sua roupa de ascensão para ir para o céu, mas eles iriam vestidos com o manto da justiça de Cristo que Deus proveria, e não uma veste terrena ali. Outra coisa, alguns também diziam que todos estavam ali na Rocha da Ascensão, na fazenda de Guilherme Miller, aguardando. As evidências históricas mostram que alguns estariam ali, principalmente Josué Himes, que era o amigo mais próximo de Miller e seu colaborador principal, com sua família. Mas os milleritas mesmos, eles ficaram em sua maioria nos seus próprios lares, em oração, introspecção, aguardando o momento em que Jesus haveria de despontar nas nuvens dos céus para a salvação. Mas não havia disso de levar vestes para o céu. O grande grupo de milleritas encontrava-se como ovelhas sem pastor. Poucas semanas antes, milhares tinham-se desvinculado das suas igrejas e credos. Agora, encontravam-se sem qualquer organização humana que se responsabilizasse pelo seu bem-estar espiritual. Estavam numa posição em que, a menos que Deus os guiasse e os mantivesse, estariam suscetíveis a aceitar explicações falsas ou a perder a paciência e abandonar a fé na sua experiência passada. Alguns assim fizeram, enquanto outros permaneceram em oração e mergulharam num estudo sincero da Bíblia. Além dos ataques de fora, os milleritas precisariam lidar com grandes desafios internos. Confusão e desorientação caracterizaram o grupo depois do desapontamento até o final do ano de 1844. Por um período, muitos continuaram a buscar diariamente o cumprimento imediato da profecia dos 2.300 dias e a volta de Cristo. Entretanto, todas as previsões acabaram em frustração. O problema ocorria porque a liderança do movimento não chegava a um acordo quanto ao que havia acontecido de errado e o que poderia ser dito e feito. Ainda pairava uma incerteza relativamente à profecia dos 2.300 anos. Deveria tudo ser descartado ou haveria algum erro no cálculo do tempo e no evento aguardado? Com o passar dos dias, a união do movimento começou a desgastar-se. As discussões provocaram a formação de diferentes grupos que começaram a juntar-se em função do tema que defendiam. O millerismo estava a entrar no que alguns participantes se referiam como o tempo da dispersão. A guerra doutrinária se tornou amplamente diversificada e criou divisões. Se por um lado ela foi benéfica e bíblica, por outro ela causou grandes problemas. Em meados de 1845 já existiam cerca de 25 divisões daquilo que fora um único corpo unido. Alguns, na tradição estabelecida pelo millerismo, continuaram marcando datas. É importante ressaltar que Miller e Himes já não concordavam mais com isso, desencorajando os seus seguidores de tal procedimento. Outros milleritas voltaram-se para novas ênfases, que destacavam ensinamentos como o lava-pés, os dons carismáticos, o ósculo santo, o milénio como um evento passado, a porta da graça fechada e um número razoável de outros temas. A discussão era aberta e geralmente acontecia por intermédio da imprensa. Um dos principais pontos de discórdia era a questão da porta fechada. O movimento millerita, que foi um movimento pujante, após o desapontamento ele se fragmentou. Em realidade, tem uma revista da época que fala de 25
diferentes ramificações, mas sem entrar nesses pequenos detalhes, nós poderíamos resumir em poucas palavras dizendo de que o movimento milerita teve duas grandes fragmentações: aqueles que abandonaram a fé e aqueles que mantiveram a fé. Aqueles que mantiveram a fé no cristianismo se dividiram em dois grupos também: aqueles que mantiveram a esperança da segunda vinda e aqueles que abandonaram a esperança e voltaram às suas igrejas de origem. Aqueles que mantiveram a esperança na segunda vinda se subdividiram em dois grupos também: os assim chamados adventistas da porta fechada e da porta aberta. E essa expressão porta aberta e fechada é uma nomenclatura que eles usavam. O que significa isso? Os da porta aberta disseram: não, foi um erro no estudo das profecias, em termos do cálculo profético, e esse movimento continuou marcando datas para a segunda vinda. Ele se subdividiu em dois grupos básicos, e o que dividiu foi aqueles que criam na imortalidade natural da alma, deu origem aos adventistas evangélicos, e aquele grupo que cria na mortalidade da alma, ou da inconsciência do ser humano na morte, e que deu origem aos cristãos adventistas, assim chamados. Por sua vez, o grupo dos que criam na teoria da porta fechada se dividiram também em dois grupos. Um deles eram os assim chamados espiritualizadores, que diziam: Jesus veio em 1844, mas de forma espiritual e não de forma física ou literal. E semelhante a esse grupo está a fé Bahá'í, que crê que em 1844 realmente começou espiritualmente a restauração da verdade. Por sua vez, o outro grupo que deu origem aos adventistas do sétimo dia, e esse grupo ele creu, com base no estudo de Daniel e Apocalipse, que em 1844, ao término das 2.300 tardes e manhãs, ocorreu a transição de Cristo, como fala Daniel 7, onde chegou o ancião de dias, o Filho do Homem, o ancião de dias, os livros foram abertos e começou o juízo. Então, para eles é uma nova fase no ministério de Cristo no santuário celestial. Foi aqui, em Paris, no estado do Maine, que o irmão Joseph Turner, um dos grandes líderes do millerismo, começou a ensinar a doutrina de que não havia mais misericórdia. O destino da humanidade já estava decidido. Na tentativa de sustentar a validade profética de 22 de outubro, na visão de Turner, tanto a data quanto o evento estavam corretos e foram cumpridos. Jesus teria voltado espiritualmente e a porta da graça tinha se fechado para os que rejeitaram o clamor da meia-noite. Por um tempo, muitos o seguiram aqui, nesta região do país. Surgiu um outro grupo de fanáticos baseados na teoria da porta fechada, que causava sérias preocupações a Joshua Himes e a Guilherme Miller. Alguns deles chegaram ao ponto de acreditar que viviam acima do pecado. Diziam que os santos tinham alcançado o estágio da perfeição plena e que não mais morreriam. Outros, em número significativo, acreditavam que seria pecado trabalhar, pois estavam no 7º milénio, que seria o descanso eterno que Deus tinha começado. Estes são alguns exemplos de crenças absurdas que se desenvolveram na ala extremista do millerismo.
No verão de 1845, Miller escreveu: "Não tenho confiança em quaisquer das novas teorias que têm se desenvolvido a partir do movimento do 7º mês, a saber, que Cristo veio como o noivo, que a porta da graça foi fechada, ou que ela foi um cumprimento da profecia em qualquer sentido. O espírito de fanatismo que resultou dela, em alguns lugares, levando a extravagâncias e excessos, considero como da mesma natureza daqueles que retardaram a reforma na Alemanha." Sempre que Deus tem um plano para realizar algo especial com o seu povo, Satanás esperta os seus instrumentos para lutarem por causa de pontos de menor importância. O objetivo dele é desviar a atenção do verdadeiro assunto. Quando uma boa obra é iniciada, há pessoas prontas para suscitar discussões sem sentido, para desviar as mentes do que realmente importa. Foi assim na época da Igreja Apostólica, foi assim na época da Reforma e também no movimento Millerita. Na subdivisão ou na ramificação dos adventistas da porta fechada, você tem aquele grupo dos espiritualizadores. Esses poderiam ser considerados os fanáticos, porque ali ocorreram várias coisas, algumas manifestações até carismáticas, em certo sentido, mas haviam também aqueles que achavam que, de acordo com o texto bíblico, nós temos que nos tornar como crianças. Então, eles até adultos começavam a engatinhar assim no chão e diziam: por que não? Porque nós temos que nos tornar como crianças, então temos que nos humilhar dessa forma. Também ocorreu o lava-pés, que é uma prática bíblica, mas às vezes as pessoas exageravam, porque alguns homens gostariam de lavar os pés das mulheres e coisa assim. Eu sei que algumas até rejeitaram isso. Houve manifestações nas quais pessoas caíam até, mais ou menos como ocorre em alguns movimentos carismáticos contemporâneos. Então, praticamente naquele grupo, algumas pessoas, como Ellen White mesmo, encontrou pessoas que aceitaram a mensagem, mas que teriam que ser reprovados de suas distorções da palavra de Deus, especialmente esse tipo de comportamento. Quando a Bíblia diz que devem se tornar como crianças, não é dizer agora se comportar como uma criança no solo ali. Eu acho que é uma questão de humildade. A criança tem uma inocência, mais ou menos assim, de ser uma criança sem malícia, e nesse sentido de ser uma pessoa, um cristão humilde. Em meio ao caos, Himes tentou agir como um organizador no período pós-desapontamento. Ele havia concluído que nada aconteceu em 22 de outubro. Seu objetivo era fazer com que os milleritas se reerguessem, mesmo diante das dificuldades internas e dos críticos externos. Ele esperava vê-los trabalhando novamente na evangelização e evitando todas as especulações e novas marcações de datas. Miller e Himes estavam a sofrer com esta situação caótica do movimento. Finalmente, com o propósito de definir uma posição e determinar quais seriam as crenças que eles apoiariam, decidiram convocar uma assembleia aqui em Albany, Nova York, a 29 de abril de 1843. Os que acreditavam na doutrina da porta fechada e os que tinham desenvolvido novas doutrinas não foram convidados. A rejeição definitiva da doutrina da porta fechada foi o ponto central da Assembleia. Além disso, houve um claro distanciamento dos fanáticos pelos quais diziam eles: não temos simpatia, nem desenvolveremos comunhão. Os pastores de Albany continuaram seus trabalhos editoriais e reativaram a grande tenda de pregações. Contudo, depois da morte de Miller, o adventismo de Albany experimentaria mais mudanças radicais. Na década seguinte, eles contenderiam uns com os outros e finalmente se dividiriam em várias denominações. Você tem muitas ramificações. Os
os adventistas evangélicos que criam na imortalidade condicional do ser humano, esse movimento se extinguiu no final do século XIX. Por sua vez, os cristãos adventistas que creem na mortalidade do ser humano, ou seja, que a alma não é naturalmente imortal, esse movimento existe até hoje. Por exemplo, a própria capela de Guilherme Miller, aquela que ele construiu na sua fazenda após o desapontamento, porque ele também não era muito bem-vindo em algumas outras igrejas, é de propriedade, pode ser usada pelos dois, a Igreja Adventista do Sétimo Dia e os cristãos adventistas. Eles possuem aquela capela e existem hoje, mas têm declinado significativamente em números. Eles tinham uma escola de ensino superior, e essa escola até chegou a ser vendida. Então, eles existem, mas não são tão pujantes. Eu tive contato com uma outra ramificação pequena, chamados Adventistas da Era Vindoura. E esses creem que as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14 seriam pregadas durante o milênio aqui na Terra. É um grupo bem pequeno, mas ainda existe. E, obviamente, o grupo mais significativo de todos são os Adventistas do Sétimo Dia, que têm tido representatividade mundial, têm presença quase em todo o mundo, com exceção de alguns países onde não existe tolerância religiosa em si, pelo menos oficialmente não se tem dados, mas cujos dados hoje representam 22 milhões de membros. Então não há como comparar as demais ramificações pequenas hoje com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E quanto a Guilherme Miller, o que aconteceu com o grande líder do movimento que levou o seu próprio nome? Miller, apesar de não criar novas expectativas em datas específicas, continuava a aguardar o retorno de Cristo para a sua geração. Ele escreveu: "Tenho fixado a minha mente em outro tempo, e aqui pretendo permanecer até que Deus me dê mais luz. E esse tempo é hoje, hoje e hoje, até que Ele venha, e eu veja aquele por quem a minha alma anseia." Em 1848, Miller mandou construir esta capela aqui na sua fazenda, onde aqueles que continuavam aguardando o advento do Senhor pudessem prestar culto a Deus. A maioria deles foram desligados de suas igrejas, como aconteceu com o próprio Miller. Em seus últimos anos, Miller se manteve fiel, porém frágil. Entre 1846 e 49, ele passou por um período de rápido declínio físico. Miller ficou praticamente cego. O privilégio de ler a sua amada Bíblia não era mais possível para ele. Isso foi desanimador, mas não devastador. "Seria realmente uma época triste e melancólica para mim", escreveu ele para Himes, "se não fosse pela bendita esperança de ver Jesus em breve. E apesar da minha visão natural estar escura, a visão da minha mente está iluminada com a perspectiva de um futuro brilhante e glorioso." A saúde de Miller piorou muito depois de abril de 1848. Himes acompanhou os últimos dias de seu grande amigo. Apesar de Miller não conseguir falar, de tempos em tempos ele pronunciava frases curtas e palavras de louvor e adoração a Deus. No entanto, a manhã do dia 20 de dezembro de 1849 foi a sua última. Pouco depois das 3 horas da tarde, este grande servo de Deus descansou. Guilherme Miller foi enterrado aqui, no cemitério de Lohampton, a uma curta distância de sua casa. Ele descansou em Jesus Cristo e ressuscitará no grande dia da volta do Senhor. Nesta sua lápide, na sua sepultura,
encontra-se uma citação do profeta Daniel: "No tempo determinado virá o fim." Então, isto quer dizer que a história do millerismo terminou aqui, neste cemitério? Como já vimos, a Assembleia de Albany, a morte de Guilherme Miller e outros fatores de menor importância fizeram com que 3 grupos existissem por volta de 1852. Um desses grupos permaneceu acreditando na data de 1844, porém, reconsiderou a natureza do evento que aconteceu naquele ano. Este grupo, mesmo antes da Conferência de Albany, já era um pequeno povo distinto que começou a se organizar em torno de crenças bastante peculiares, além de um sentimento de evangelização muito profundo. A maioria eram leigos ou desconhecidos pregadores do advento que, a princípio, não tinham nenhuma coesão. Gradualmente, porém, através da oração, do estudo intenso da Bíblia e do que viam como um direcionamento divino, eles desenvolveram uma série de crenças que explicaram a grande decepção. Finalmente, este grupo tornou-se o grande movimento adventista, com uma identidade profética, uma mensagem profética, também com um estilo de vida profético e com uma missão profética em todo o mundo. Se Deus realmente esteve à frente deste movimento, ele não podia se resumir a extravagâncias e divisões. Este grupo não encontrou erro no cálculo dos 2.300 anos. Por isso, deu atenção especial ao assunto do santuário. E a descoberta foi surpreendente. Você quer saber o que aconteceu? Portanto, não perca o próximo episódio desta jornada incrível pela história do cristianismo e do grande conflito entre o bem e o mal. Até lá! Os fiéis que moravam nestas redondezas reuniram-se aqui, no lar de Hiram Edson, para se encontrarem com Jesus que, segundo a sua crença, regressaria neste dia. Vamos atravessar as nuvens, cruzar o reino dos céus, para descobrir o que realmente aconteceu em 22 de outubro de 1844. O Grande Conflito Série é uma produção original do Ministério Fé e Evidências em parceria com a TV Novo Tempo de Portugal. Isso significa que nós precisamos do seu apoio para fazer com que estes materiais alcancem milhares e, por que não, milhões de pessoas em todo o mundo. Para que isso aconteça, nós convidamos você a fazer a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube, deixar o seu like, porque isso faz com que a plataforma distribua os conteúdos para um número maior de pessoas. Além disso, não deixe também de acompanhar as nossas publicações em outras redes sociais. E Rubem, existe outra maneira de apoiar esse projeto? Sim, Jefferson, ainda existe mais uma maneira que nos podem ajudar: patrocinando este projeto. Para isso, basta clicarem no link que se encontra em cima, ou então digitalizar o QR Code que está na imagem. Também na descrição vão encontrar todas as informações necessárias para nos ajudar, para patrocinar este projeto e permitir que possamos fazer mais conteúdo semelhante a este. Muito obrigado pela vossa ajuda.